Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 41, as tristezas do sal. Nós temos falado sobre as alegrias, o júbilo do sal, sobre as lutas do testemunho do sal. Nós temos falado sobre a obediência do sal, a sua fidelidade. Temos falado sobre diversos aspectos relacionados ao sal, como beleza, como forma, como perfeição, como justiça, e queremos falar sobre as tristezas. Na realidade, uma pedra de cristal, que em sua maior parte é um sal, tem também seus momentos de tristeza. Quando alguém mete o martelo e ela se quebra, ela esfacela-se e torna-se em pó. Nós entendemos que o sal tem seus momentos de tristeza, quando é jogado fora, quando não recebe a devida recompensa ou consideração. Nós entendemos que há tristezas no caminho do Evangelho, no caminho do cristão. A vida cristã é uma vida de lutas, de percalços, espinhos, tristezas, durezas. É uma vida de dores, é uma vida de sofrimentos. Mas nós já sabemos disso, o Senhor já nos alertou que seria assim. Nós temos que saber desde o princípio que Ele nos propõe uma vida de dificuldades, de sofrimentos. O apóstolo Paulo nos diz, lá em segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 12, todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus Cristo, ou piamente, será perseguido. Esta é a realidade, será perseguido. Você não espere coisas boas, não espere que pelo fato de você estar sendo fiel, as pessoas vão bater palmas. Quando o sal é jogado na panela, ninguém quer saber dele, ninguém elogia o sal, porque ele está no ponto, na quantidade certa, porque ele está desempenhando a sua função correta. Ninguém elogia o sal. Todos falam, mas que batata gostosa, que pirê, que estrogonofe, que carne, que salada, que cozido. Ninguém elogia o sal. O sal entra sempre para ficar de lado. Ninguém dá atenção ao sal. No entanto, a sua participação foi significativa, extremamente importante. E assim também é na vida cristã. Aquele que quiser viver piedosamente em Jesus será preterido, será largado, será deixado, será humilhado, desconsiderado e, por fim, será também perseguido. Mas esta é exatamente a nossa alegria. O nosso galardão é exatamente em sermos considerados dignos de sofrer, como está lá em Atos, os apóstolos se regozijaram com grande júbilo pelo fato de terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Mais adiante o apóstolo Paulo diz a alguns irmãos o seguinte, em uma de suas cartas: a vós vos foi dado o privilégio não somente de crer, mas de sofrer. Se você, minha irmã, tem sofrido, este é um privilégio que toca a você. O Senhor nos diz que é um privilégio que nos toca ao podermos sofrer pelo nome do Senhor. Compreendeu? É realmente um privilégio sofrer pelo nome do Senhor. Então vamos considerar isto assim. Vamos saber que realmente é um privilégio sofrer pelo Senhor. Mas além do sofrimento, nós temos também as dores, as tristezas. E eu passo agora a me voltar para o livro de Lamentações. Nós encontramos no livro de Lamentações, chamado Lamentações de Jeremias, porque foi escrito por Jeremias, o retrato das dores e tristezas que nós passamos. Eu tenho, nos últimos tempos, me sintonizado mais com Deus. Tenho buscado a face de Deus. Tenho procurado conhecer o que Deus quer, o que está no coração dele, ouvir a voz dele. E tenho visto a tristeza de Deus. Pelos olhos de Deus, eu tenho visto tristezas, motivos mil de tristezas entre o seu povo. Entre o povo de Deus aqui na terra, motivos e mais motivos de tristeza para Deus. Choro. Deus fica extremamente triste quando vê o seu povo prostituindo-se espiritualmente com o dinheiro, com as coisas materiais, com o prestígio político, com a carreira política.
com o poder econômico, com o poder material, com o mando na igreja, com o poder religioso, que no fundo é mundano também. As pessoas a quem Deus abençoa tanto que se tornam líderes, dali a pouco estão abandonando a Deus e eles próprios se colocando no pedestal de grandes líderes. É uma coisa horrível, mas Deus sofre, além disso, ele sofre também com as omissões e covardias de muitos cristãos. Você vê o erro e se cala, você está sendo conivente, você tem compromissos diante de Deus de fazer alguma coisa, obedecendo a palavra, é claro, que nos dá a direção correta do que fazer. Há muitos que pela sua omissão e covardia têm feito com que muitos outros se desviem do Evangelho, se afastem do Senhor. Deus se entristece com a covardia e com a omissão, como ele se entristece com o atrevimento e com aqueles que o desprezam, aqueles que aceitam glória humana, os grandes líderes que querem que todos vão bater palmas para as suas declarações, para a sua atuação. Enfim, quando um homem se coloca no pedestal, o Espírito de Deus fica em segundo plano. Esta é a tristeza do sal, mais um tipo de tristeza do sal. Deus nos adverte para isto. E lá estava Jeremias sofrendo com a dor espiritual do povo, com a dor agora humana também, já que quando o povo se afasta de Deus, Deus castiga e a disciplina de Deus pesa bastante. Então vejamos, na hora do sofrimento, da dor, o consolo que nós recebemos da parte de Deus na palavra do profeta. Lamentações 3, versículos 27 e 28. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. Como o jovem na sua mocidade tem o jugo, e são pesados às vezes esses jugos, o jugo do sofrimento, da crítica, do desprezo de outros, o jugo de ficar abandonado, largado, deixado, desconsiderado, o jugo de não poder fazer o que muitos outros fazem. Isto é, de fato, um jugo de Deus. É, na realidade, leve. Nós devemos suportá-lo em silêncio, porque aí está o nosso galardão, em suportar o jugo em silêncio. Que coisa maravilhosa! Nós encontramos aqui o consolo da palavra de Deus. E nessas horas fazemos o quê? O que devemos fazer? Versículo 29, em Lamentações 3. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Nunca perder a esperança, mas colocar a boca no pó, a clamar a Deus, a suplicar a Deus o seu favor, a suplicar a Deus a sua misericórdia. Coloque a boca no pó. Talvez haja esperança. Você tem tido essa experiência, minha irmã, de se derramar diante de Deus, abrir o seu coração e chorar diante de Deus e falar para com Deus os motivos da sua tristeza, da sua insatisfação. Põe a sua boca no pó. Experimente isto. Colocar a sua boca no pó e chorar e orar, buscar a face de Deus, até nem pedir nada, só desabafar as suas mágoas diante de Deus. Neste momento de tristeza, Deus é consolo também. O Espírito de Deus está conosco. Mas ainda tem mais tristeza pela frente. Versículo 30. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Oh, como é duro suportar uma afronta. Quão mais difícil é fartar-se de afronta. A afronta é dura, a afronta é pesada, a afronta é terrível, mas devemos nos fartar de afronta. Vamos fazer isso, abrir o nosso coração para entender o que Deus quer de nós. Vamos sofrer com Deus. A afronta que vier sobre você, entregue-a ao Senhor. Deixe que Deus a leve. Ele levou muito mais afrontas do que você. Ele sabe, ele conhece, ele sabe levar a afronta. Em versículos 31 a 33, você pode ver o seguinte: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor usará de misericórdia. Não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus é misericordioso, por mais terrível, meu irmão, que seja a sua situação, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia para dar. Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é bondoso. Saiba que Ele pode consolar a você porque Ele sofreu muito mais. Então vejamos o versículo 39. Por que se queixa o homem vivente? Aprenda, a queixa não vai resolver nada. Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Aqui sim está o segredo.
Não se queixe do trato que você recebe dos outros. Não se queixe do trato que o governo lhe dispensa. Não se queixe do trato que a sociedade dá a você. Não se queixe de sua família. Não se queixe da igreja. Não se queixe do patrão. Não se queixe dos demais. Eles não são a causa da sua infelicidade. A causa da sua infelicidade é uma só. É o seu pecado. Não se queixe dos demais, queixe-se, entretanto, somente dos seus próprios pecados. A sua infelicidade é causada tão somente pelos seus pecados, meu irmão. Vejamos o versículo 40. Aqui está o segredo. O que Deus quer de nós? A atitude correta. Na hora da tristeza, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Aqui está o segredo. Quando as coisas estiverem mal, quando as coisas estiverem difíceis, os seus caminhos estiverem descendo, caminhando para baixo, então comece a esquadrinhá-los, analisá-los e volte-se para o Senhor, porque Ele tem solução. Faça isto, aprenda a fazer. Nós lemos lá em 1 Crônicas 28, versículo 9, uma passagem referida a isto, exatamente isto, sobre o Senhor e suas prerrogativas, o poder do Senhor, a capacidade do Senhor. O nosso irmão, rei Davi, dando conselhos ao seu filho Salomão, porque Davi já estava velho, estava para morrer, e chamou o filho e lhe disse: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Minha irmã, eu quero dizer para você, não procure conhecer as religiões, não procure conhecer os dogmas e as doutrinas da igreja, procure conhecer o Senhor. Pessoalmente, converse com Ele, busque os dons espirituais, ouça a voz de Deus, fique no seu quarto sozinho, aprenda a conversar com Deus, a ouvir a voz de Deus, no banheiro, na condução, em todo lugar, procure ver a mão de Deus, ouça, compreenda o que o Senhor está falando com você, busque, e Deus vai dar isto a você, esta compreensão da voz dele, você há de conhecer a voz dele. Tu, filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Deus esquadrinha os corações. Então, conheça você a Deus, busque a face de Deus, e ele há de esquadrinhar o seu coração, e você saberá o que tem dentro do seu coração, que é um mistério para nós, para todos nós. Mas Deus o revelará a você. E você saberá o que está dentro do seu coração. Para quê? Com que finalidade? Vejamos, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, para que buscar a Deus e pedir que Ele esquadrinhe o nosso coração? Para guardar puro o nosso coração. Este é o segredo. E o Salmo 139 também diz isto. Vejamos, Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e esquadrinha o meu coração. Aqui está, meu irmão, minha irmã, o segredo. Peça a Deus que sonde o seu coração. Mas um detalhe, Ele não sondará o seu coração se você não quer buscar a face dele, se você não tira tempo para estar na presença dele. Ele só pode sondar e esquadrinhar o coração daquilo que se coloca na presença de Deus. Então aprenda a estar também diante de Deus, gastar tempo na presença de Deus, abrir o seu coração, desabafar-se na presença dele, falar com ele, chorar diante dele, botar a boca no pó, enfim, abra todo o seu coração, fale com Deus, conheça a Deus pessoalmente. Ele há de esquadrinhar o seu coração e mostrar os erros que há no seu coração para corrigir os seus caminhos. E este é o segredo da felicidade. Você, conhecendo-se a si próprio, ainda que tudo mais sejam trevas, ainda que tudo mais sejam perseguições, você estará firme no caminho correto, sendo dirigido por Deus. E o Senhor será a sua bandeira, a sua luz e a sua fortaleza. O resultado será só vitória e alegria. Pratique isto e você será feliz. Amém.